Tem coisa que machuca mais do que transar e sair vazia. Você sente que foi tocada, mas não sentida, que foi desejada, mas não reconhecida. Seu corpo esteve lá, mas sua alma estava distante, calada, tentando entender por que, de novo, você deixou alguém entrar, sem realmente te encontrar. É esse tipo de prazer desconectado que Carl Jung alertava, sem dizer com todas as letras. Quando ele falava sobre o inconsciente, sobre o desejo, sobre o feminino ferido, ele sabia. Muita gente chama de prazer aquilo que é só repetição de uma ferida antiga. Você já se perguntou por que algumas relações te deixam cansada, pesada, até suja, mesmo sem violência alguma? É porque o que se passou ali não foi prazer, foi vazio, um sexo sem alma, sem presença, sem consciência. E o pior, a gente finge que tá tudo bem. A gente diz, foi só mais uma vez. Só que por dentro, uma parte nossa morre um pouquinho. A parte que ainda acreditava que alguém podia ver além da nossa pele. Você acha que é desejo, mas na verdade é ausência. Ausência de carinho real, de afeto genuíno, de toque com intenção, de olho no olho que fica depois do gozo. Sabe por quê? Porque ensinaram a gente a usar o corpo como moeda, como estratégia para ser aceita, desejada, escolhida. E a gente aprendeu a se apagar, a sorrir mesmo sem vontade, a gemer mesmo sem prazer, a dizer sim para não perder o pouco que acha que tem. Mas isso não é sexo, isso é silêncio gritando debaixo da pele. Jung dizia que o desejo tem raízes mais profundas do que o instinto. Ele é uma linguagem da alma. E quando a alma não está presente, o corpo vira vitrine, cenário, ferramenta, nunca casa. E aí você goza, mas não sente, porque o gozo sem verdade é só descarga. É corpo tentando dizer, eu existo, enquanto a alma sussurra, eu não tô aqui. E isso, Sam, é o que mais destrói por dentro. A mulher que faz sexo esperando ser curada acaba se ferindo mais ainda. Mas calma, reconhecer isso já é um passo gigante, porque quando você nomeia o vazio, ele começa a perder força. E você começa a lembrar quem você é. Seu corpo é templo, não vitrine. Sua libido é força criadora, não isca de atenção. E seu prazer de verdade, é aquele que vem junto com a paz. Aquele que você sente até depois, quando ninguém está olhando. Aquele que não some quando a porta se fecha e o outro vai embora. Esse prazer existe, mas ele começa dentro. Começa quando você para de se entregar para não ficar sozinha e começa a se habitar, a se escolher, a se tocar. Com presença, com respeito, com amor. É isso que Jung chamava de integração. A hora em que você deixa de repetir o que te machuca e começa a criar o que te revela. Você pode não saber ainda como fazer isso, mas só de estar aqui, ouvindo, já é um sinal de que algo em você cansou de ser usada e decidiu finalmente ser sentida. Esse é o verdadeiro começo. Tem mulher que chora no banho e nem sabe direito por quê. Acorda com o corpo mole, a alma opaca e um gosto amargo na garganta. Foi só sexo, né? Então por que tá doendo tanto? Por que parece que alguém arrancou um pedaço e deixou o resto ali, tentando funcionar no automático? Porque não foi só sexo. Foi mais uma vez que você se traiu. Mais uma vez que seu corpo foi cenário e sua verdade foi abafada. Você queria colo, entrega, conexão, mas aceitou migalhas porque no fundo achou que já era o bastante. Porque te ensinaram que era isso mesmo, que prazer era coisa rápida, suada e sem sentido. Mas isso não é prazer, isso é desespero, disfarçado de liberdade. E sabe o que é mais cruel? É que a gente normaliza. As amigas dizem, faz parte. Os filmes mostram como se fosse empoderamento. E no fundo, você repete o ciclo achando que um dia vai sentir algo de verdade. Só que não sente. E começa a achar que o problema é você. Que você é fria, difícil, insatisfeita. Mas não. O problema é esse modelo de prazer que te venderam. Carl Jung dizia que o que não é integrado vira destino. E no Brasil, quantas mulheres estão vivendo um destino sexual que não escolheram? Um script que vem das novelas, da pornografia, dos relacionamentos rasos. Quantas estão vivendo um prazer que não tem nada a ver com elas? É tanta desconexão
que a gente já nem sabe mais o que sente. O corpo quer uma coisa, a alma grita outra, a mente justifica tudo. E no fim, a gente só quer ser amada, só quer ser olhada como algo inteiro, não só desejado. Quer ser ouvida no gemido, mas também no silêncio depois do ato. Quer que o toque diga, eu vejo você. Mas o que a gente recebe muitas vezes é o contrário. Um corpo que usa, um olhar que escapa, um silêncio que sufoca e a sensação de que, de novo, você se deitou esperando renascer e só morreu mais um pouco. Mas calma, porque dentro de você ainda pulsa algo verdadeiro. Ainda tem uma força que resiste, uma parte que sabe que existe outro caminho. Um caminho onde o sexo não é troca, nem moeda, nem alívio rápido. É celebração, é encontro de almas, é pausa sagrada. Essa parte em você não morreu. Ela só está esperando espaço. Espaço para ser ouvida, para se expressar sem medo, para se olhar no espelho e dizer, eu não quero mais me perder só para sentir algo, porque sentir de verdade começa com presença, e presença começa com coragem. Coragem de dizer não, coragem de esperar o momento certo, coragem de sair do ciclo do vazio e entrar na criação de algo novo. Jung dizia que a alma sabe, sempre soube. A gente é que se perdeu tentando agradar, se encaixar, pertencer. Mas agora você tá voltando. E isso é revolução. Tem uma hora que você cansa de se explicar para si mesma. Cansa de fingir que aquilo foi só uma noite. Cansa de mentir que tá tudo bem, que você é desapegada, livre, moderna. Cansa de dizer que não queria mais do que aquilo, quando no fundo, o que você queria mesmo era ser tocada de verdade. Não com as mãos, com presença. Você começa a perceber que tem algo errado quando até os orgasmos ficam vazios. Quando você goza, mas sente como se tivesse perdido um pedaço. Quando o prazer vem e passa como se nunca tivesse acontecido. É o corpo dizendo, eu fui usado, mas não visto. E o mais louco, às vezes, foi você mesma que se abandonou. Não porque quis, mas porque aprendeu. Aprendeu que para não ficar sozinha, tem que ceder. Que para ser desejada, tem que calar. Que para manter alguém por perto, tem que se apagar. E aí, o sexo vira uma performance, uma máscara, uma cena ensaiada. Jung chamava isso de desconexão do self. Quando você vive uma experiência sem estar inteira nela. Quando você age, mas é outra parte de você. Uma parte condicionada, ferida, carente, que comanda. É por isso que parece que você se assiste de fora, como se não fosse você ali, como se tudo estivesse acontecendo, mas você não estivesse sentindo. É isso que mata por dentro, porque cada vez que você se trai para ser aceita, você reforça a ideia de que não merece ser amada sendo quem é. E aí vira ciclo. Você busca sexo para sentir algo, aí não sente, aí se sente pior, e busca de novo, como quem bebe água do mar tentando matar a sede. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que ninguém nunca te disse com clareza. Você não sente porque esse tipo de sexo não foi feito para curar. Ele foi feito para esconder, para tapar buraco, para fingir conexão. E você não nasceu para isso. Você nasceu para ser tocada com intenção, para ser olhada com verdade, para ser desejada com alma e, principalmente, para se habitar. Porque o primeiro toque que falta é o seu. Jung dizia que a cura não começa no outro. Começa quando você volta para si, quando você põe a mão no próprio corpo sem culpa, quando você olha no espelho sem se julgar, quando você começa a escutar o que seu ventre sussurra, mesmo quando a mente manda calar. E o que ele diz, bem baixinho, é simples. Eu não quero mais fingir. Você não quer mais transar só para não se sentir vazia. Você quer se preencher primeiro e deixar que o outro venha somar, não tapar um buraco que nem é dele. Essa é a virada. É aqui que a mulher que só sobrevivia começa a despertar. Tem um momento em que você percebe. O corpo cansou de ser moeda. Cansou de ser usado como chave para abrir portas que nem deveriam estar ali. Cansou de ser estratégia para manter alguém por perto. Cansou de servir como anestesia para uma solidão que nunca passa. E quando esse cansaço bate, ele não grita, ele sussurra. Sussurra numa vontade de sumir, numa preguiça de se arrumar,
num vazio que chega depois do ato, como um silêncio que dói mais do que qualquer palavra. É aí que você entende. Não é que você perdeu o desejo, é que o desejo perdeu a alma. Jung dizia que a energia vital, a libido, não some. Ela só muda de lugar. Se não está fluindo para o prazer real, consciente, integrado, ela escorre para o medo, para a ansiedade, para o tédio. E aí você se sente esgotada sem saber por quê. Mas a boa notícia é que ela pode voltar. Voltar com força, com beleza, com presença. Mas só quando você parar de usar o sexo como fuga e começar a vê-lo como ritual. Ritual, Sam. Não no sentido religioso, mas no mais profundo. Um espaço sagrado. Um momento onde o corpo encontra a alma, onde o toque encontra o silêncio, onde o gozo não é o fim, é só o reflexo de uma entrega inteira. E para isso, você precisa estar em casa, no seu corpo, no seu centro, na sua escolha. Porque se você se entrega com medo de perder, você já está perdida antes mesmo de começar. E isso vale para qualquer encontro. Não importa se é um caso, uma paixão ou um amor antigo. A questão não é o outro, é você com você. Você se toca com respeito ou sempre com pressa? Você goza com presença ou só para provar que pode? Você se olha depois do ato e sente paz? Ou vergonha disfarçada de força? Essas perguntas não são para te culpar, são para te lembrar. Lembrar que você tem poder, que seu corpo é um instrumento de consciência, que o prazer verdadeiro começa quando você para de atuar e começa a existir. Jung não usava a palavra sexo com frequência, mas tudo que ele escreveu sobre integração, sobre inconsciente, sobre energia psíquica, fala disso, do encontro entre as partes, do casamento interno entre ânima e ânimos, do momento em que você para de se dividir para agradar e começa a se reunir para ser inteira. É nesse ponto que o sexo vira luz, vira cura, vira expressão, vira lar. E não é o outro que te leva até lá, é você. Quando decide que não vai mais se abandonar em nome de um prazer que te apaga. Essa decisão muda tudo. Tem mulher que passa a vida inteira tentando ser o que esperam dela na cama. Boazinha, disponível, sensual na medida certa. A que não reclama, não exige, não chora depois. A que sorri mesmo sem vontade, goza no tempo do outro. Finge que tá tudo certo enquanto, por dentro, vai se apagando. Mas chega uma hora em que o corpo não aceita mais. Ele começa a dar sinais. Cansaço inexplicável, falta de libido, irritação, ansiedade depois do prazer. Uma sensação constante de que está faltando alguma coisa, mesmo quando, tecnicamente, tudo parece estar funcionando. É aí que você começa a desconfiar. Será que o problema não é o corpo? Será que é a alma que está gritando por presença? Jung dizia que o inconsciente se manifesta quando a gente insiste em ignorar o que já sabe. E no caso da mulher brasileira, isso grita. Porque aqui o sexo ainda é território de cobrança, comparação e silêncio. Ainda é visto como moeda de troca, como afirmação de valor, como se o orgasmo fosse uma medalha e não um encontro. Mas você não é uma medalha, nem um prêmio, nem um troféu. De ninguém. Você é templo, é fonte, é fogo. E quando você percebe isso, algo dentro de você se levanta. Você começa a querer outro tipo de toque. Um que não invada, que revele. Um que não tire de você, mas que convide você a voltar. Você começa a querer outro tipo de prazer. Um que não seja só descarga, mas reconexão. Um que te faça respirar fundo e dizer, agora sim, eu tô aqui, por inteiro. E para isso, você começa a dizer não. Não para o sexo sem presença. Não para a relação sem reciprocidade. Não. Para carícias que não olham nos seus olhos. Não porque você é difícil, mas porque você se tornou sagrada demais para se deixar profanar. Você percebe que o maior orgasmo da sua vida pode ser o silêncio de um corpo que, pela primeira vez, não se entrega com medo, mas com desejo real, com verdade. E isso, Sam, é revolução. Não é militância. É a alma voltando para casa. É mulher se reconhecendo. É energia que antes era desespero, virando clareza. Jung dizia que a cura vem quando você encara sua sombra e a integra,
E às vezes essa sombra tem o rosto de quem você deixou te tocar sem amor. Mas agora você começa a iluminar, começa a lembrar. Lembrar que o prazer não é luxo, é linguagem. É um sim que vem de dentro, não uma moeda que você dá para não perder alguém. E quando esse sim é verdadeiro, ele não te esvazia, ele te expande. É para isso que seu corpo foi feito, para expandir. E essa expansão só começa quando você para de gozar para agradar e começa a sentir para existir. Tem um tipo de prazer que não se explica. Ele não vem do toque mais ousado, nem da técnica perfeita. Ele nasce do espaço que você criou dentro de si mesma. Um espaço limpo, sagrado, sem culpa, onde ninguém entra se não souber ficar. Esse é o prazer que não depende, não implora, não corre atrás. É o prazer que emerge quando você descobre que não precisa de alguém para se sentir inteira. Quando você para de correr atrás de validação e começa a correr atrás de verdade. E a verdade, Sam, é simples, mas forte, como um raio. Você não quer mais alguém que te deseje. Você quer alguém que te suporte em presença, que consiga ficar, mesmo quando você não está performando, que te admire no silêncio, que te toque como quem segura algo sagrado, e não como quem invade um território. Carl Jung dizia que todo relacionamento verdadeiro é um espelho. E quando você se entrega a alguém que não te enxerga, o que esse espelho te mostra? Que parte sua ainda se sente invisível? Esse é o ponto. Não se trata de parar de transar. Se trata de parar de se ausentar. Você pode continuar fazendo amor, pode continuar buscando o prazer, mas agora com um novo filtro, com uma pergunta antes de tudo. Eu vou me sentir mais viva depois disso, ou mais vazia, porque o prazer desconectado vem rápido, mas cobra caro. Ele drena sua energia, ele te faz duvidar de si, ele repete um padrão que só enfraquece, mas o prazer conectado, esse te fortalece. Você se olha no espelho depois e pensa, é isso, eu estava presente, eu fui inteira. E o outro sente, porque quando uma mulher está inteira, ela muda o campo ao redor. O toque dela não é só físico, é energético. Ele reverbera, ele cura. Jung falava sobre isso com outras palavras. Ele dizia que a individuação é o processo de se tornar quem você realmente é. E isso passa por tudo, inclusive pelo corpo, pelo desejo, pelo amor que você faz. Você começa a perceber que não dá mais para se dividir, não dá mais para fingir, que agora ou você está lá inteira ou não está. E essa clareza assusta, sim, porque ela vai fazer muita coisa ruir, vai afastar gente, vai expor relações frágeis, mas também vai abrir espaço para encontros verdadeiros, para toques que não mentem, para trocas que não te consomem, te expandem. Você não está aqui para repetir o que te feriu. Você está aqui para transformar o que parecia impossível de sentir. E quando você faz isso, até o gozo muda. Ele não é mais ponto final. Ele é começo. Começo de uma mulher nova, que sente, que escolhe, que se ouve. E principalmente, que se ama. Chega uma hora que você não precisa mais de teste, nem de prova. Seu corpo sabe. Antes mesmo do toque, ele já sente se aquilo vai te nutrir ou te sugar. Ele sente no olhar, na respiração do outro, no jeito como se aproximam de você. Você já não cai em lábia, nem se rende à urgência. Você escuta o silêncio entre uma palavra e outra. Percebe o tipo de presença que entra no ambiente quando alguém chega. E sabe o que é mais forte? É que agora você tem coragem de dizer não. Não com raiva, com amor. Porque você se ama mais do que ama ser desejada. Você entendeu que tem coisas que não valem seu gozo, que não merecem sua pele, que não têm espaço na sua intimidade, porque sua intimidade virou altar e não camarim. Jung dizia que o sagrado só se revela quando o ego se cala. E o sexo, quando é verdadeiro, cala o ego. Ele não é espetáculo, ele é presença crua, vibração que atravessa, verdade que toca o que a palavra não alcança. E é por isso que você não aceita, mais a pressa. Você quer tempo, você quer profundidade, você quer ser sentida até quando não está sendo tocada. Quer que alguém te perceba quando você respira mais fundo, quando você hesita, quando seu olhar muda no meio do ato. Você não quer só alguém que saiba onde te tocar. Você quer alguém que pergunte o que você sente,
E se a resposta for nada, você quer que esse alguém saiba esperar. Saiba respirar com você. Saiba estar com você, mesmo no vazio. Porque esse tipo de presença vale mais que 1000 orgasmos performáticos. Vale mais do que um corpo bonito. Mais do que um elogio. Mais do que qualquer validação. Vale porque te devolve para você mesma. E é esse prazer que agora te guia. Não é mais o desejo cego. É a vontade clara de se expandir, de se encontrar, de criar um espaço onde o prazer não te machuca. Ele te revela. Você começa a perceber que pode gozar de outras formas. Pode gozar ouvindo uma música que te atravessa. Pode gozar no silêncio de um abraço inteiro. Pode gozar na dança com o próprio corpo, no toque leve da sua mão em você mesma, na meditação em que sua energia sobe como se fosse fogo sagrado. E aí, Sam, você entende o que é ser mulher desperta. Não é estar sempre disponível. É estar inteira. É saber que o sexo pode ser portal ou prisão. E que agora você só atravessa portas que levam para dentro. Nunca mais para longe de si. Agora você sabe. Sabe que não precisa mais se calar depois do prazer. Nem se explicar. Nem fingir. Sabe que não está errada por sentir demais. Que não é exagerada por querer profundidade, que não é fria por não aceitar mais ser tocada pela metade. Você descobriu que existe um gozo que não esvazia, expande, que existe um toque que não invade, cura, e que existe um amor que não cobra, acolhe. Mas esse amor começa dentro. Começa quando você olha para o seu próprio corpo e diz: me desculpa por ter te usado para não me sentir sozinha. Me perdoa por ter aceitado tão pouco, achando que era tudo o que eu merecia. Começa quando você promete para si mesma: nunca mais vou me abandonar por ninguém. E cumpre. Você entende que o sexo pode ser caminho de volta, que ele pode ser portal, pode ser oração, mas só quando você para de buscar no outro o que só você pode oferecer para si. Carl Jung dizia que o verdadeiro processo de cura é o retorno ao self, ao centro da alma. E nesse centro mora uma mulher que não precisa se explicar, que não precisa se provar, que não precisa gozar para agradar, porque ela goza para se libertar. E esse prazer não tem plateia, não precisa de testemunha. Ele acontece quando ela se toca com presença, quando ela sente o mundo pela pele, quando ela se escolhe mesmo nos dias em que tudo diz para desistir. Essa mulher, Sam, é você. Você que sobreviveu a tantos vazios. Você que acreditou em falsas conexões. Você que, mesmo ferida, ainda deseja amar, mas agora com consciência. Você que cansou de oferecer seu corpo como solução para um problema emocional que não era seu. Você que agora decidiu habitar cada parte de si e que, a partir de hoje, só se entrega para quem te olha e diz com os olhos, com o corpo e com a alma: eu te vejo inteira. E é por isso que eu te quero. Esse é o novo ciclo. Esse é o seu renascimento. Porque agora você não goza para preencher buracos. Você sente para existir por completo.